Fala pra gente um pouco sobre a sua história. Vocês trabalham com ministérios, tem vários projetos acontecendo. Conta um pouco do que vocês fazem. Sim, claro. Nós somos da Malásia. Há cerca de 11 anos dirigimos uma escola bíblica chamada SIA SALT, que significa Treinamento em Evangelismo e Liderança do Sudeste Asiático. Todo ano a gente recebe entre 20 e 30 alunos, pessoas de várias idades, e muitos deles acabam se dedicando ao trabalho bíblico. A gente forma e envia equipes de obreiros bíblicos para plantar novas igrejas em diferentes áreas de Kuala Lumpur. E quanto tempo dura esse programa? O programa tem duração de 4 meses e meio. E os jovens que participam do programa acabam passando por uma experiência de reavivamento e reconversão. E muitos deles mudam a trajetória de suas vidas depois disso, ao se dedicarem ao trabalho bíblico. Após 1 ou 2 anos, eles decidem dedicar-se em tempo integral ao ministério. Aos poucos, a gente vem formando uma equipe cada vez maior de obreiros bíblicos e vai separando novos grupos para plantar igrejas em diferentes regiões. Territórios não alcançados ao redor de Kuala Lumpur. Sabe, eu acho que muita gente não tem noção do que realmente é o trabalho bíblico. As pessoas normalmente só dizem, que legal. Vocês estudam a Bíblia. Mas ouvindo as histórias de vocês, dá pra perceber que já enfrentaram muito mais batalha espiritual do que a maioria dos cristãos. Provavelmente mais do que 90% deles, sabe? Tipo, eu nunca vi nada parecido com o que você está prestes a contar. Sabe, o trabalho que vocês fazem é realmente importante. Pra mim, é disso que se trata. É aí que está o verdadeiro sentido. Qual é o ambiente religioso predominante em que vocês vivem? Sim, então nós temos 3 principais etnias na Malásia. A raça predominante ali seria a Malaia. Os malaios são muçulmanos, legalmente. Então eles não têm escolha nesse assunto. Se você nasceu malaio, você é muçulmano. Uau, que interessante. E é ilegal para você. Há algum problema se você mudar ou pode mudar? Sim, existe. Sei. Então nós não temos permissão para evangelizar muçulmanos na Malásia. Isso é ilegal. As outras 2 etnias são os chineses, que são predominantemente budistas, ou taoístas, e depois indianos, que são hindus. E se forem eles que procurarem vocês? Nesse caso, é ilegal para eles, para vocês ou para os 2? É ilegal para todos os lados. Todos? Isso simplesmente não importa. Sim, e tem mais um grupo, os povos indígenas. Eu os esqueci. Minha esposa ficaria brava por eu tê-los esquecido. Seriam as tribos caçadoras de cabeças em Sabah e Sarawak, que também são considerados povos indígenas. E naquela sociedade há uma grande quantidade de feitiçaria. Então, na maioria das vezes, em algum lugar na família, haveria um curandeiro que faz parte daquela comunidade, e assim, muitos dos alunos que vêm até nós. Porque Sabah e Sarawak são os estados cristãos da Malásia. Então, a Malásia foi formada a partir de uma união entre Sabah, Sarawak e a Península Continental, a Malásia, além de Singapura, que mais tarde se separou. Então o governo basicamente os deixou em paz? Quero dizer, se eles são indígenas, essencialmente eles estavam lá primeiro. Eles também são malaios. O governo os considera muçulmanos também? Não. Eles dizem, tanto faz, coisa sua. Correto. É por isso que eles são um estado predominantemente cristão. Além disso, na escola bíblica, a maioria dos jovens vem de Sabah e Sarawak para a escola bíblica, e eu creio que o Senhor sabia que eu precisava, junto com minha esposa, passar por essa experiência, porque Ele iria começar a enviar cada vez mais jovens que estavam lidando ou tinham crescido com feitiçaria e batalha espiritual ao redor deles. Então, para muitos desses jovens, isso não é novidade. Ver demônios e coisas desse tipo faz parte da realidade deles. Minha esposa, enquanto crescia, era normal para ela ver demônios. Uau! E quando você fala em tribos caçadoras de cabeças, quer dizer que eles realmente caçam a cabeça uns dos outros? Tipo, isso é um mito? Na verdade, ou... eu sou metade indígena. E o meu avô era um caçador de cabeças. Uau! O que isso significa? Tipo, eles arrancam a cabeça da pessoa? Então, é como se fosse um troféu pra eles. Se matarem seus inimigos, eles pegam suas cabeças e as penduram em casa como troféu. Nossa! Tipo no Tennessee, eles penduram tipo alces e coisas na parede. Isso. Eles penduravam tipo a cabeça do inimigo? Sim. Uau. Ao redor da casa. São de uma cultura diferente.
E meu avô costumava, sabe, mexer muito com magia negra e com as maneiras de se defender na guerra. Olha, eu sei qual é a definição de magia negra. Se você procurar no dicionário Webster, é a invocação de espíritos malignos com intenções malignas. E, sinceramente, isso é assustador. Sempre que ouço falar de magia negra no meio, é como se você estivesse mexendo diretamente com demônios, e isso é muito interessante. Fale um pouco sobre a sua esposa. É mais ou menos aqui que a sua história começa a se desenrolar. O momento em que você acabou se envolvendo com o trabalho que faz hoje. Conta pra gente como foi isso. Claro. Então minha esposa é parecida com a Sabrina, metade chinesa e metade indígena. Então a mãe dela é de tribos indígenas e o pai dela é chinês. E a avó dela era uma curandeira. Uau. Então, enquanto crescia, ela via a avó dela, fazendo amuletos, lançando feitiços. Sabe, era algo normal, parte do dia a dia deles. Ela via a avó se juntar com outras feiticeiras para fazer amuletos e vender para as pessoas. Era algo totalmente comum para elas. E esse tipo de coisa afeta gerações. Quero dizer, se começou lá atrás, em alguma geração anterior, você pode nem saber que o seu bisavô se envolveu com isso. E ainda assim, está lidando com as consequências. Se você olhar para o final do segundo mandamento, Deus diz: as iniquidades dos pais alcançarão até a terceira e a quarta geração. Então, enquanto crescia, minha esposa era capaz de ver demônios, como eu disse. Nossa. Eles não se comunicavam com ela, mas ela e todos os seus primos cresceram sendo capazes de ver coisas. Quer dizer, isso acaba se tornando algo normal? Tipo, de repente é como, sim, tem um cara grande e sombrio bem ali. Eles recebiam algum tipo de instrução específica para a família? Tipo, vocês devem viver desse jeito, comer essas coisas, não comer aquelas, sabe? Já ouvi casos assim em algumas tribos indígenas, em diferentes partes do mundo, onde eles recebem instruções bem específicas, tipo, vocês são a família especial, porque tem o feiticeiro, então precisam seguir certas regras específicas. Isso é algo realmente fascinante. Não que eu saiba, mas a avó dela e toda a família acabaram se convertendo ao catolicismo. Ok. Na verdade, então, sim, em algum momento da infância dela, todos se converteram ao catolicismo. E então, como esse pacto nunca foi quebrado, os demônios passaram a perseguir as gerações seguintes. Uau. O que chamamos de pecados geracionais. Certo, certo. Então, a sua esposa está lidando com isso quando criança, e ela sabe que é, tipo, ruim? Tipo, ela. A essa altura, ela tem consciência de Deus, Satanás e tudo isso? Sim, ela foi criada como católica. Ok. Mas, sabe, para ela isso era algo normal, e os primos conversavam entre si sobre o que viam. Eles acordavam no meio da noite e viam demônios bem na frente do rosto. Tudo isso era bastante normal para eles, e não era. Não era nada demais. Talvez em algum momento eles tenham ficado com medo, mas era algo normal para eles. Não havia comunicação, ela simplesmente conseguia ver os demônios. Então, eles não estavam necessariamente interagindo na vida dela, ou você sabe? Sim. Eles tentavam assustá-la ou algo assim? Ok, então eles simplesmente estavam ali, tipo, bem, você sabe que estamos aqui, só dando uma volta. Sim, seria estranho. Quer dizer, honestamente, entende o que quero dizer? Eu gosto de dormir à noite. É sério? Sim, então tudo isso... eu não sabia disso quando nos casamos. E, Sim, exatamente. certo, eu... A propósito, há algumas pessoas a mais no nosso casamento, sabia? Mas isso veio à tona alguns anos depois de nos casarmos. Eu decidi tirar uma licença, deixei meu negócio e viemos para os Estados Unidos. Na verdade, para uma escola bíblica. Nós dois estávamos estudando. Ela estava estudando saúde e eu estava estudando a Bíblia. E quando chegamos à Virgínia, nos primeiros 3 meses, enquanto dirigíamos pela estrada à noite, ela de repente apontava: "Eu os vejo à beira da estrada." Uau. Eles estão, sabe, de mantos escuros e segurando uma foice. Ou ela via outras formas deles e as apontava. Nós oramos muito naqueles primeiros 3 meses, e eles simplesmente sumiram depois de um tempo. E então? Foi mais ou menos a primeira vez que eu soube que ela via coisas.
Mas após aqueles 3 meses, nunca mais conversamos sobre isso, até o ano de 2019. Entendo. E esse foi, de certa forma, o ponto crucial para nós, no ano de 2019. Há quanto tempo vocês estavam casados nessa época? Nós nos casamos em 2005, no final de 2005. Viemos para os Estados Unidos em 2007. Então, isso foi, sabe, uns bons 12 anos depois. Certo, então, 12 anos mais tarde, o que exatamente desencadeou esse novo tipo de experiência de forma tão repentina? Então, meu filho nasceu em 2017. E depois que ele nasceu, minha esposa começou a se deteriorar lentamente. Minha esposa é uma pessoa muito extrovertida. Ela gosta de sair, estar com as pessoas, socializar, conhecer gente nova. Ela é realmente uma pessoa sociável. Mas a partir de 2017, ela começou a passar mais tempo em casa, no quarto, sem vontade de sair. No começo, sabe, no primeiro ano, eu apenas deixei ela no tempo dela, porque ela precisava se recuperar, e eu presumi que fosse por causa do segundo parto. Então, sabe, ela ainda estava se recuperando disso, por isso eu não dei muita importância. Mas em 2018 as coisas começaram a piorar e, no começo de 2019, ela passou a ouvir vozes. Aquilo que antes ela apenas via começou a falar com ela. E pela primeira vez ela percebeu que estava subindo no elevador. A gente mora em um condomínio e enquanto o elevador subia, havia uma pessoa parada bem ao lado dela. Ela conversava com ele e após sair do elevador, minha filha, que estava junto, perguntou: "Mãe, com quem você falava?" Uau. Então ela começou a perceber, e isso foi por volta de março de 2019. Nossa. Algo não está certo. Tipo, eles estão começando a se comunicar comigo e isso nunca tinha acontecido antes. E qual foi a sua primeira reação? Tipo, não, minha esposa precisa de... Eu não sei, ajuda. Quero dizer, eu não sei se minha esposa está vendo pessoas que não estão lá, sabe? Ela não me contou. Certo. Ela manteve tudo isso em segredo por uns 3 meses, de março até junho. Ela sabia que tinha algo errado, mas preferiu não falar nada. Me deixar preocupado, me alarmar. Então, ela guardou tudo para si, até que, durante as férias, em junho de 2019, sabe? Enquanto nós estávamos. Enquanto colocávamos as crianças na cama, estávamos conversando do lado de fora, na casa onde estávamos, na praia, e ela me disse: "David, acho que estou com depressão." Ela virou para mim e disse: "Acho que estou tendo um surto psicótico." Aí começou a me contar tudo o que estava acontecendo, e eu simplesmente não sabia o que fazer. Nunca lidei com doenças mentais, nunca lidei com demônios, de forma alguma. Na verdade, eu fazia de tudo para não me envolver com isso, sabe? Havia outros pastores que tinham mencionado coisas na Malásia e já tivemos casos antes, mas, sabe, eu simplesmente achei que os pastores poderiam lidar com isso, então não quis me envolver nisso. Até 2019, quando minha esposa estava lidando com isso. Então você está na igreja neste momento? Sim. Isso é algo comum? Tipo, você ouve pessoas que estão lidando com guerras espirituais como essa? Quero dizer. Na Malásia, sim. Então não é algo tão chocante como se fosse um acontecimento aleatório, entende o que quero dizer? É mais como, ok. Já ouvimos falar. Isso faz parte de sim, tudo sim, isso, mas interessante. Chocante no sentido de que nunca pensei que teria que lidar com isso. Certo. Sim, até então eu realmente tentei evitar tocar em qualquer coisa disso. Então qual foi sua primeira reação? Tipo, o que você fez? Qual foi a sua primeira atitude? Eu simplesmente conversei com meu irmão sobre isso. Nós oramos, sabe? E eu orei pela minha esposa e... Mas, sabe, ela já tinha uma ideia do que queria fazer. Então, quando voltou, a maneira que ela encontrou de lidar com isso foi procurar um psiquiatra. Sim. E assim que ela conversou com o psiquiatra e descreveu tudo o que estava acontecendo, o psiquiatra a diagnosticou com uma depressão psicótica severa. Certo. E a colocou. E isso pode acabar fazendo certas coisas se manifestarem. Então, ele meio que abordou a situação como se não fosse algo real. Como se fosse a mente dela intentando tudo. Sem dúvida. Quer dizer... Mas e quanto a? Ele sabia sobre o passado dela? Bem, ela compartilhou. Sabe, enquanto eles conversavam sobre isso durante as sessões de aconselhamento. E então... Esse profissional acreditava em Deus? Não. Então eles deram a ela uma medicação muito pesada. Sim. Ela começou a tomar Xanax, antidepressivos e remédios para dormir.
e de um dia para o outro ficou praticamente como um zumbi. Sabe, esse medicamento, ele não cura você. Tudo o que isso faz é dessensibilizar você em relação às coisas que está vendo e às vozes que está ouvindo. E então, você... Então você ainda continua a ver ou ouvir? Isso mesmo, sim. Mas você simplesmente não reage a isso porque está literalmente bloqueando, congelando o seu cérebro, isso está bloqueando o seu lobo frontal. Sim. Sabe, como o Dr. Neil Nedley, ou a equipe dele diria, toda essa medicação é muito ruim para você. Mesmo que você não acredite na guerra espiritual, você realmente deveria tentar encontrar remédios naturais que possam substituir todos esses medicamentos. Mas naquela época, nós não sabíamos o que fazer. Então, ela começou a fazer esse acompanhamento terapêutico e durante os 3 meses seguintes. De junho até agosto, ela continuou tomando toda aquela medicação e foi piorando aos poucos. Passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Ela não saía e basicamente passava a maior parte do dia no quarto. Deprimida. E deprimida. No escuro, sim. E para um marido isso é assustador. Você fica sem saber o que fazer, se sente completamente impotente. Exato. Como eu posso te ajudar, sabe? Deve ser muito frustrante porque você procura ajuda e nada resolve a situação. Ela ainda continua vendo aquelas coisas. O que provavelmente foi a causa da depressão desde o início. Se aquilo ainda está lá, é de se esperar que a depressão não vá embora. Então foi angustiante. E eu não sabia, e tenho que admitir, provavelmente eu não fui a pessoa mais prestativa, nem a mais compreensiva naquele momento. Eu simplesmente não sabia como lidar com aquilo. E assim, avançando para agosto. Minha família vem nos visitar e, bem, foi nessa época que tivemos nossa conferência de jovens também. Então, estávamos tendo congresso. Sei. E, normalmente, quando temos congresso, ele acontece em Kuala Lumpur. Naquele ano foi assim também, quando você veio, e nós ficamos bem no centro da cidade. E ela foi junto com a gente, mas o tempo todo ficou no quarto, apenas no escuro, enquanto nós íamos para as reuniões. Nas poucas vezes em que ela conseguiu entrar na sala de reuniões, assim que começávamos a cantar, mesmo antes do sermão começar, ela ouvia um chiado nos ouvidos. E isso era insuportável para ela, então ela teve que sair correndo da sala e voltar correndo, sabe? Sair correndo do salão e voltar correndo para o quarto e se esconder lá novamente. Uau, isso é triste. E foi durante a reunião que ela te contou sobre isso? Isso mesmo. E você tem um papel fundamental em ajudar a organizar essas reuniões. Então, eu só posso imaginar o nível de estresse que isso acrescenta para você. Estar ali tentando ministrar aos outros enquanto, sabe? Sua esposa. Exato. Sim, foi bem difícil. Aquele foi, de fato, o ano mais desafiador da minha vida. Nossa. Então, logo após o congresso, nós retornamos para casa. E como família, nós tínhamos planejado uma viagem de férias, mas minha esposa não queria ir. Ela disse, eu estou com muita ansiedade. Não posso ir na viagem. E eu disse, sabe, não quero deixar você em casa. Então, tentei convencê-la a vir e isso se transformou em uma discussão. Então, ela correu para o quarto e... Foi a primeira vez que comecei a considerar que isso era mais do que uma questão médica, física ou uma doença mental. Então, ela corre para o quarto, olha para o teto e diz, eles estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de mim, e começa a morder o braço com muita força. Seu próprio braço? O próprio braço, desse jeito. Ela está mordendo o próprio braço com muita força. Eu tiro a mão dela da boca e ela me empurra e corre para a janela. Então, no nosso quarto temos janelas do chão ao teto. De repente, ela correu em direção à janela e se jogou contra ela, batendo no vidro. Eu vou para agarrá-la, a puxo para a cama. Pedi para minha filha chamar minha mãe, que estava com a gente. Assim que ela entrou no quarto, começamos a orar por minha esposa. Ela ria de um jeito estranho, um riso nada natural, enquanto orávamos, mas depois de um tempo orando e declarando textos bíblicos, ela se acalmou. E então, quando ela se acalma, minha mãe volta para o quarto, eu coloco as crianças na cama. Ao voltar para o quarto, estava tudo escuro. Ela estava sentada em um lado da cama, eu estava no outro lado, e ela me disse, vá fechar a janela. E eu respondi, a janela não está aberta. Nunca a abrimos. E ela disse,
Disseram-me que está aberta. Então, fui até a janela, abri as cortinas e vi que a janela estava totalmente aberta e tive que esticar o braço para fechá-la. E então, agora que penso nisso, os demônios estavam tentando fazê-la pular pela janela. Uau. E eles a abriram, mas o anjo do Senhor, acredito, estava ali. E ela se chocou contra o anjo do Senhor, então. Amém. Sabe? Durante toda essa experiência, pude ver como o Senhor estava nos protegendo. E sabe, mantendo-a segura. Aquilo realmente me abalou profundamente e eu comecei a pensar, sabe, algo não parece estar certo aqui. Sim, preciso achar uma solução. Você entra nesse modo, né? Como homem é tipo, preciso consertar. Então, o que você faz? Bem, sabe, eu fiquei meio atordoado, acho, por 1 ou 2 dias. Finalmente saímos de férias. Ela foi com você? Ela concordou em ir, mas passou o tempo todo no quarto e ainda estava tomando uma medicação muito forte. Estava bem sedada. Então, sabe, as férias em família não foram nada divertidas. Quando voltamos da viagem, meus pais, minha irmã e a família dela pegaram o voo de volta. E cerca de 1 semana depois, eu estava voltando do trabalho de carro, quando minha irmã me ligou e disse: "Você está com a Beverly, minha esposa?" E eu respondi: Não estou com ela. Estou voltando do trabalho, ela diz. Talvez seja melhor você encostar o carro para que possamos conversar. Então, eu encosto o carro e ela me diz: Quando voltei naquele fim de semana, tivemos uma reunião do comitê da igreja. Eu estava apenas compartilhando o que havia acontecido com uma integrante do comitê da minha igreja, e ela disse: "O que sua cunhada está passando não é uma depressão psicótica grave. Isso parece possessão demoníaca ou algum tipo de assédio ou opressão." E minha irmã pergunta: "Bem, como você sabe?" E ela responde: "Bem, eu já passei por isso. Quando eu era mais jovem, meu pai faleceu repentinamente, e isso foi na Austrália. Ela é uma senhora bastante idosa. Na Austrália, ela disse, meu pai faleceu e uma noite eu o ouvi gritando. Acordei e os demônios vieram até mim e perguntaram se eu gostaria de ver meu pai, e eu disse que sim. Então, durante muitos dias e semanas, todas as noites eles o traziam para vê-lo, e eu estava muito feliz com isso, mas eles começaram a me comandar e a me pedir para servi-los. Ela se envolveu com bruxaria, astrologia, adivinhação, e isso continuou até que os demônios pediram que ela matasse a família. E ela recusou, fugiu, ignorou-os durante muitas décadas. Eles continuavam lá, como aconteceu com a minha esposa. Ela nunca teve uma libertação, nunca os expulsou, mas eles estavam lá e ela aprendeu a ignorá-los, como no filme Mentes Brilhantes, certo? Então ela começa a falar com minha esposa, começa a falar com minha irmã, e minha irmã me liga e diz, ela está disposta a fazer aconselhamento com sua esposa. E eu disse, bem, não sei se ela estará disposta ou em condições de poder falar com ela. Então, orei sobre isso, fomos para casa, conversei com minha esposa e, graças a Deus, ela estava disposta a falar com ela. E então, elas começaram a terapia por telefone. Na primeira vez que fizeram terapia, as luzes da casa dela, da casa dessa senhora, ficaram piscando e... Ela percebe. Sim, é com isso que estamos lidando. Sim, bem, ela sabia. Sim, ela sabia. E... Então, eles continuavam a importunar a senhora idosa. Nossa. Então, as luzes estavam piscando e apagando, e ela teve que dizer à minha esposa, só espere um segundo, e ela orou, e então as luzes pararam de piscar. Aí ela voltou e começou a falar com minha esposa. Então ela inicia o aconselhamento com minha esposa, fazem algumas sessões. Entendo. Então minha esposa parou de falar com ela, e perguntei, o que houve? Por que você parou de falar com ela? E ela disse, os demônios me disseram que ela está espalhando boatos sobre mim, ela está contando, você sabe, todo tipo de mentiras sobre mim. Para o resto da igreja, para sua família, e eu não quero falar com ela. Eles são uns mentirosos, não são? É nisso que são bons, né? Eles só querem te confundir e te deixar com raiva de todo mundo. Exato. Eles só querem arruinar seus relacionamentos. Isso mesmo. E, sabe, essa experiência realmente me ajudou a entender que assim que você começa a dar aconselhamento para alguém, ou mesmo a testemunhar para alguém,
Mesmo que não esteja possuído, esta é a guerra que está acontecendo. Certo, você não sabe o que eles estão ouvindo. Eles fecham as portas e alguém diz: "Ah, eles só estão aqui para observar seu lugar e te roubar", sabe? Quem sabe? Exato. São só mentirosos. É isso mesmo. Nossa. Então, neste caso, era meio óbvio que, sabe, ela estava falando com outra pessoa. Mas muitas vezes para todos nós, sabe? Meu primeiro passo no aconselhamento em guerra espiritual é entender que nem todos os seus pensamentos são seus. Isso é crucial no aconselhamento em guerra espiritual. Ajudar a pessoa a entender que o diabo pode inserir pensamentos em nossas mentes. Entendo. Eles fazem isso em maior escala com alguém possuído. É. A ponto de esses pensamentos meio que possuírem a pessoa, sabe? Tomarem o controle dela. Agora, isso é algo que me lembro quando conversei com você na Malásia. Assim, acho que nunca tinha pensado nisso dessa forma antes. E você mencionou que eles costumam falar na primeira pessoa. Sim. Então, tipo, você pensa ou ouve, sabe? Aquela história de um demônio que está te oprimindo e ele fica ali dizendo: "Você está deprimido", mas na verdade não é isso que ele está dizendo. Ele diz: "Eu estou deprimido". E com o tempo, você começa a achar que é você quem está pensando esses pensamentos, mas eles nem são seus. Certo. Acho que isso foi o mais insano de tudo. Da minha percepção sobre isso, porque quero dizer, quem nunca ficou deprimido, não é? E você começa a pensar, sim, existem demônios de várias naturezas diferentes e eles ficam ali, só te dizendo: "Eu sou suicida, eu estou deprimido, eu sou isso, eu sou aquilo". Exatamente. Eu sou um fracasso. Devia me matar. Odeio essa pessoa, sabe? E à medida que você internaliza esses pensamentos, à medida que você aceita esses pensamentos como sua identidade, eles tomam conta das suas decisões. E é assim que, ao longo das décadas, e a Sabrina vai contar sobre outras pessoas que a gente ajudou desde então, é assim que eles tomam o controle da sua mente e conseguem roubar a sua identidade. Tipo assim, se você cede a eles por tempo suficiente. Eu lembro que a gente fez um episódio com o Chris Lange chamado Cuidado com os Anjos. Ou melhor, ele produziu um documentário com esse nome. Vocês chegaram a ver? Não vi. É um grupo de estudo da Bíblia muito interessante e eles queriam ver anjos. Então começaram a pedir manifestações e esses anjos apareciam. E com o tempo, eles na verdade tentaram convencer, ou não tentaram. Eles foram capazes de... Faziam estudos bíblicos. Faziam estudos. Os anjos, levou anos. Mas eles os convenceram a matar todos os participantes do estudo bíblico. E Nossa. eles o fizeram. Mataram todos. E foi uma coisa muito louca. Quero dizer, eles eram pessoas conservadoras, sabe? Não era como se eles estavam indo para um estudo bíblico, queriam conhecer mais sobre Deus, não estavam tentando fazer nada de errado. Mas eles acabaram cedendo por tempo demais. Então, ouvir vocês falarem sobre isso, sobre aquela senhora mais idosa que passou pela mesma coisa, é impressionante. Basicamente tentando fazer com que ela machucasse outra pessoa. É isso que eles fazem, tomam o controle de você. E depois forçá-lo a fazer algo ruim. É isso mesmo, sim. Essa é definitivamente a intenção deles. Então, agora estamos numa situação em que, mais uma vez, eu estou perdido, não sei o que fazer. Eu começo a orar e continuo a orar pedindo a Deus: por favor, envie alguém para ajudar minha esposa. Continuo buscando e falando com ministérios para ver quem faz isso. Faz isso. Sabe, quem auxilia na área de guerra espiritual, e eu simplesmente não conseguia encontrar ninguém. Então agora estamos chegando em setembro. E teremos acampamento da igreja em meados de setembro, acho que dia 16, e a diretoria da igreja está se reunindo. Normalmente, em nossos acampamentos da igreja, nós temos os nossos próprios membros, temos jovens pregando ou pessoas próximas. Mas este ano, um dos nossos jovens veio até nós e disse: "Não podemos convidar esse cara? Ele está na Coreia agora." Bom, ele poderia, sabe, redirecionar sua rota passando pela Malásia para vir falar em nosso acampamento. E todos perguntam: "Bem, sobre o que ele vai falar?" E então ele diz: "Depressão." E meus ouvidos se atentam, sabe? E eu fico subitamente muito interessado nisso. Ele é um médico que trabalha junto com Neil Nedley no centro de recuperação da depressão dele, lá em Weimar. Sabe, todo mundo ficou tipo: "Depressão? Quem é que fala sobre depressão num acampamento?" Quer dizer, no acampamento da igreja. Certo. Então, ninguém era realmente a favor, mas depois da reunião, falei com meu irmão e disse: "Ei, você poderia falar pessoalmente com os outros e pedir que aprovassem a vinda deste palestrante?" Porque, sabe, ele era o único ciente do que estava acontecendo em nossa família.
Estávamos tentando esconder tudo isso e não queríamos que ninguém mais soubesse. Então ele falou com todo mundo, e sabe, o médico veio. O nome dele é Dr. Ed Ramirez. Ele veio para o acampamento, e antes mesmo de começar o acampamento, ele ficou conosco por alguns dias. E nesses poucos dias, ele aconselhou minha esposa e a ajudou a compreender os terríveis e negativos efeitos do medicamento que ela estava usando. Ele nos ajudou a entender e elaborou um plano para ela se desvincular da medicação e usar algo mais natural. O Xanax é muito prejudicial para o cérebro, ele bloqueia o lobo frontal. Isso literalmente nos impede de conseguir nos comunicar com Deus e de sentir a convicção que vem dele, sabe? Também atrapalha a organizar os pensamentos e raciocinar a partir da palavra. E sabe, se você tentar tomar Xanax e ler a Bíblia ao mesmo tempo... não faz sentido. Nada, não faz sentido nenhum. Então, sabe, ela realmente ficou muito feliz com aquele aconselhamento. E eu louvei a Deus por ele ter trazido o Dr. Ed naquele tempo. Então nós vamos para o acampamento e ela tenta parar de repente, o que não é aconselhável fazer. Ela parou de repente com a medicação durante o acampamento. Uau! E ela está bem alegre, bem feliz. Então, chegamos ao fim do acampamento e é a última noite, e o palestrante vai discursar, e assim que ele começa a falar, minha esposa começa a desenhar. Estou sentado bem ao lado dela, e ela está desenhando várias figuras sombrias. E eu pergunto para ela, o que está acontecendo? Por que você está desenhando? O que você está vendo? E ela diz, à medida que as pessoas vão entrando na sala, eu vejo demônios começando a entrar também, enchendo todo o lugar e nos cercando. Então ela começa a entrar em pânico e fica cada vez mais nervosa. E então, bem quando o palestrante está prestes a subir, eles estão cantando. E assim que o palestrante vai se levantar, ela me diz, vai buscar o remédio. E eu preciso do remédio, ponto. Então eu saio correndo, pego o remédio. Meu irmão está lá com a esposa, orando com ela. E quando eu volto com o remédio, nós continuamos orando. Ela toma o remédio e na cabeça dela, sabe, ela pensa, o remédio vai me ajudar. Na nossa cabeça, é a oração que está ajudando. Mas o que eu percebi com essa experiência é que os demônios realmente querem que a gente continue tomando aquele remédio. Sim, eles querem você intoxicado. Eles querem você intoxicado por algum motivo. Então, Ed era o palestrante naquela noite? Ele não estava. Era um dos nossos jovens. Era outra pessoa? Sim, então era um dos nossos jovens que estava falando. Ele aconselhou. Então ele não aconselhou ela a parar de uma vez. Ele estava tentando fazer com que ela reduzisse gradualmente, tipo, isso, devagar? Sim, era isso. Mas no entusiasmo dela, acho que ela pensou, quer saber, vou parar de vez. Dito isso, ela só vinha tomando o remédio há alguns meses, então não era tão grave quanto alguém que você com usa há certeza anos precisa ter ou cuidado décadas. ao reduzir esse tipo de medicação. Mas existem remédios naturais, sabe, que o Dr. Neil Nedley e o Dr. Ed pesquisaram como substitutos para isso e que não causam mal algum. Então, como aquela noite se desenrolou? Então ela se acalmou finalmente depois de mais ou menos meia hora orando e também quando o remédio começou a fazer efeito. Depois disso, nós deixamos o acampamento e na semana seguinte entramos em contato com Weimar. Porque o Dr. Ed tinha nos encorajado a falar com eles e nos passou o número dos assistentes do Dr. Neil Nedley. Entramos em contato, mas antes de aceitarem alguém no programa, eles fazem uma série de perguntas, e uma delas era: você vê coisas? Você ouve coisas? E claro, minha esposa respondeu que sim. Infelizmente, no fim daquela entrevista, disseram, não podemos ajudar você. Sabe, nosso programa lida apenas com depressão simples. E não com, sabe? Esse tipo. Grave depressão psicótica. Então, agora você ficou sem opção. No fim daquela chamada, após desligarmos, minha esposa irrompeu em lágrimas e disse, em seu desespero, ninguém poderá me auxiliar. Ninguém pode me ajudar. E, foi justamente naquele momento, e esse momento realmente ficou gravado na minha mente por todos esses anos, que eu fiz um voto ao Senhor. Se ele ajudasse minha esposa a se recuperar, eu dedicaria o resto da minha vida a lutar contra Satanás, ajudando qualquer pessoa que ele colocasse em meu caminho que estivesse enfrentando batalhas espirituais, sabe? Adorei. E eu entreguei meu coração a esse ministério, a essa missão de poder ajudar outras pessoas nessa mesma situação, porque eu senti na pele aquele desespero, aquela sensação de impotência, quando você sente que está preso sob o domínio do inimigo e simplesmente não consegue ter vitória. Acho que essa seria exatamente a minha resposta. Eu já tive essa conversa várias vezes e fico tipo, olha, diabo, se você vai provocar isso, então eu vou virar isso contra você. E vou ganhar almas por causa disso.
Quanto mais você empilhar sobre mim, mais almas eu vou conquistar. Sabe, tipo, é uma boa maneira. Sim. Então, dali também fiz esse compromisso de que, se Deus quiser e abrir a porta para nós, iniciaríamos um centro de recuperação de depressão na Malásia, não só para atender casos simples de depressão, mas também para auxiliar pessoas com psicose, esquizofrenia e transtorno bipolar. Guerra espiritual. E sim, guerra espiritual. Nos anos que se seguiram, lidamos com muitos desses tipos de casos. Uau, então, como você começou a saber por onde começar? Tipo, você está pesquisando na internet e pensando, o que eu faço sobre isso? Sim, bem, na verdade eu só estava orando porque eu não sabia mais o que fazer. Falei com o Lifestyle Center na Malásia. Falei também com o pessoal de Weimar. Tentei entrar em contato com, Lifestyle Centers na Indonésia e na Coreia. E todos responderam dizendo, desculpe, nós não lidamos com esse tipo de caso porque consome muito do nosso tempo. Ou então, nós simplesmente não temos estrutura para isso. E aí eu percebi que existe uma lacuna real. Uma lacuna real dentro da igreja, que de alguma forma nós, como igreja, esquecemos que os demônios realmente existem. Esquecemos, como igreja, que Cristo nos ordenou, como parte da comissão evangélica, a curar, ensinar, pregar, discipular e expulsar demônios. Sim, você vê isso como parte integrante do trabalho da Igreja Apostólica Primitiva. Exato. Digo, você via isso o tempo todo naquela época, certo? Então, por que pensar que hoje somos diferentes? Exato. E se nós vamos realmente retornar a uma piedade primitiva, certo? Ou a alguma forma do modelo da Igreja Apostólica, sabe? Tenho certeza de que o mundo demoníaco está ficando cada vez mais forte. Podemos acabar lidando com isso. Ainda mais do que eles lidaram naquela época. Sim. Sim, definitivamente. Você não ouve as pessoas falando sobre isso? Não, nós não temos. Não o suficiente. Então eu comecei a procurar em todos os lugares e... primeiro eu entrei em contato com o Dr. Ed e disse... Ei, Dr. Ed, o pessoal de Weimar não aceitou minha esposa. O que está acontecendo? E ele respondeu... Sinto muito por isso, mas sabe, existe alguém com quem você pode conversar. Quando surgem situações assim, que sentimos exceder nossa capacidade de resolver, costumamos chamar outra pessoa para ajudar, e o nome dele é Paul Cuniff. Então, entrei em contato com Paul Cuniff. Ele é um conselheiro cristão. Entrei em contato com ele, e ele começou a se envolver na situação. Ele passou a conversar com minha esposa, e ela concordou em fazer sessões de aconselhamento por telefone, e eles começaram a falar e a orar juntos. Ele foi fundamental para ajudar minha esposa a recomeçar sua vida devocional. A perceber a importância da palavra de Deus em enfraquecer o domínio espiritual sobre ela e também em aprender a orar, não orações superficiais, mas orações baseadas em promessas da palavra, usando-a como espada para lutar de volta. Ainda estávamos tentando entender tudo aquilo. Achávamos que tínhamos encontrado uma direção com a ajuda do Dr. Ed, mas aquela porta acabou se fechando, e então começamos a procurar outra pessoa, e o Senhor simplesmente trouxe alguém novo para nos ajudar. E olhando para trás, eu percebo que aquele ano pareceu uma década, talvez até um século. Mas o Senhor, aos poucos, foi colocando diferentes pessoas na vida da minha esposa e na nossa, para nos mostrar os passos necessários para quebrar o domínio espiritual sobre ela. Então, Paul Cuniff começou a aconselhá-la, e já na primeira conversa, os demônios estavam presentes. Eles começaram a abrir e fechar portas, mover móveis. Começaram a segurar a mão dela e paralisar todo o braço que segurava o telefone durante a conversa. E também começaram a machucá-la, a deixá-la com hematomas. Realmente estavam tentando intimidá-la e perturbá-la, tentando interromper aquela reunião. E com razão, porque Paul Cuniff estava começando a ensinar a minha esposa as armas da guerra espiritual, e isso começou a enfraquecer o domínio deles à medida que ela lia a palavra de Deus e aprendia a orar de um modo diferente, reivindicando textos bíblicos e usando-os como armas contra eles, certo? Muitos de nós oramos, mas não citamos as Escrituras em nossas orações. E isso é um aspecto tão importante, ou melhor, uma arma tão poderosa, quando estamos lutando contra o inimigo. Você falou sobre os salmos terem uma guerra espiritual. Muita guerra espiritual nos salmos. Sim.
E na verdade, eu tenho estado, sabe, meio que revisitando os salmos recentemente durante meu tempo devocional. E tenho tido esse pensamento na minha mente. E isso simplesmente vem à mente, sabe? E eu penso, uau, é verdade. Quero dizer, bem naquele exato momento, há muitas flechas de guerra espiritual bem ali. Exatamente. Está acontecendo alguma coisa com o Paul, parecida com o que está acontecendo com a sua esposa? Porque com a primeira mulher. Sim. Aquela mulher que morava na Austrália, ou que era da Austrália, aconteciam coisas do lado dela. Havia uma espécie de comunicação acontecendo. Mas com ele, está acontecendo Não tenho alguma coisa certeza. assim. Ele não mencionou isso para nós. Isso é algo com que ele já lidou antes? Foi por isso que ele se envolveu com esse Sim, tipo de coisa? ele já lidou com certo? isso, sim. Então, ele lida com muito aconselhamento, especialmente com muitas pessoas que sofreram abuso. E ele escreveu um livro ótimo chamado A Metade Oculta do Evangelho. No livro A Metade Oculta do Evangelho, ele explora como Jesus foi abusado, como Jesus foi nascido em uma família desestruturada, como Jesus foi, sabe, violado na cruz e também rejeitado e ferido pelo seu próprio povo. Assim, ele ajuda pessoas que sofreram abusos a se identificarem. Certo. Novamente com o Salvador, porque muitas delas pensam, bem, Jesus é perfeito. E como eu acreditaria em alguém que é perfeito e nunca passou pelo que eu passei, então ele realmente ajuda a abrir os olhos daqueles que lidaram com abusos, para ver que Jesus passou por tudo o que você passou. Talvez não, mas ele entendia o abuso. Eu sei, é Jesus. Eu li Yang. Há um livro realmente muito bom que, na verdade fala sobre a depressão dele e isso me tocou, me fez pensar, uau, eu nunca havia realmente imaginado Jesus deprimido antes. Então Paul é meio que a última parada desse trem? Ou há outras pessoas ao longo do caminho? Ele não está, Então, depois de algumas sessões de aconselhamento, mais uma vez os demônios se envolveram e começaram a colocar coisas na mente da minha esposa, e ela acabou parando de falar com ele também. E novamente me encontro em total desespero. Foi um mês bem difícil depois. De setembro a outubro. Sabe, houve momentos em que eles a acordavam no meio da noite e a obrigavam a ir até a cozinha pegar uma faca para... Você participava dessas sessões que ela tinha com ele? Não. Não, então você. Ela chegou a compartilhar o que ele estava dizendo para ela? Sim, sim. Certo, então você está. Ok. Então ele era... Você, pelo menos, está orientando um pouco do que está acontecendo. Então ele estava me orientando. Ele me enviava os cadernos de exercícios. Ele passava tudo isso junto com ela, sabe? Mas a base de tudo, o alicerce de tudo, era a oração, o estudo da Bíblia. E aprender a falar com Deus, aprendendo também a usar a palavra como uma espada. Entendo. Para lutar contra os demônios. Sim, essa era a base de tudo. Mas então tudo isso parou e tivemos um período em que os demônios realmente lutavam para assumir o controle e levá-la ao limite. Então, se a mandam pegar uma faca na cozinha e vir. Você tem medo de dormir? Bem, eu estava dormindo naquela hora. Sim. Mas felizmente, sabe, para além disso, quando ela finalmente me contou, ela disse, eu não conseguia me levantar, porque o anjo do Senhor estava me segurando, sabe, algo estava me prendendo ao chão. Sim, foi exatamente o que ela disse. Percebe a guerra espiritual ali te protegendo. Isso mesmo, no quarto também. Isso mesmo. Esse é um bom ponto. Então isso realmente me ajudou a superar qualquer tipo de medo. Ao lidar com demônios para perceber se estou bem com o Senhor, se confessei meus pecados ou se estou apenas, você sabe. E andando com o Senhor, e não me refiro a um modo poderoso, mas enquanto dermos acesso a Ele em nossas vidas, Ele estará nos protegendo. Sabe, muita gente me diz assim, tenho medo de participar de libertações, porque vai que o demônio pula em mim. E eu sempre respondo, não precisa ter medo disso. Se o demônio pudesse entrar em você, ele já teria feito isso há muito tempo. Basta você encontrar alguém possesso para o inimigo tentar entrar em você. São aqueles filmes de Hollywood. Exato, isso mesmo. Você começa... Então me diga, depois daquele momento, quando você soube disso, a sua vida de oração mudou de alguma forma? Você invocou as promessas de proteção, definitivamente, e disse, nenhuma arma contra mim prosperará? Com certeza, e foi nessas horas que as canções das Escrituras se tornaram tão preciosas para mim. Não só para mim. Todas as manhãs, minha filha, na época com 6, 7 anos, a gente acordava, cantava músicas com versículos bíblicos, declarava aquelas promessas e orava pela minha esposa. E isso, uau, então...
Seus filhos estão totalmente cientes da situação que está acontecendo. Sim, minha filha estava. Não tem como esconder isso. Não dá, infelizmente, dentro de casa. Para mim, isso deveria valer legiões de bons anjos, certo? Uma criança cantando canções das Escrituras. Sim, nenhum demônio poderá superar isso. É sério. Deus está sempre protegendo as crianças, mas definitivamente acho que elas são uma arma poderosa nesta situação também. Sim, eu reconheço que naquela época as orações dela eram mais poderosas que as minhas, porque vinham de uma pessoa inocente. Verdade. Nossa, sim. Então, naquela época, sabe, o Senhor estava tão perto de nós através das Escrituras, e eu realmente entendi o poder da palavra de Deus. A gente só entende o poder da palavra de Deus quando precisa usá-la para se defender e lutar contra o inimigo. E infelizmente acho que muitos de nós não a usamos. Exato. Acho que pensamos, que legal. A gente até escreveu isso na parede. Ficaria lindo numa camiseta, né? Só que na hora que a situação aperta, a gente não coloca isso em prática. Eu acho que a gente precisa se fortalecer mais, sabe? Aprender quais versículos da Bíblia lidam com cada tipo de situação. Exato. Deveríamos saber disso. Tipo, na hora, se eu estiver enfrentando uma coisa dessas, qual versículo eu uso? E se for outra Certo. situação, Isso é um simples qual eu devo ferramenta, usar? certo? Entende? É Sim, por aí. sim. Bem, é a nossa armadura, é o nosso escudo, é a nossa arma. Pois é, os cristãos realmente subestimam o poder da palavra de Deus, certo? Até você lidar com situações como esta. Então, voltando à sua pergunta, Keith, sobre o que aconteceu depois. Continuamos a orar e eu estava completamente sem saber o que fazer, você sabe? E com essas situações, que estavam acontecendo, sabe, com a minha esposa. E houve momentos em que ela estava acordada e também pegou a faca e correu, sabe? Eles a compeliam e tomavam o controle. Mas toda vez que ela fazia isso, um anjo do Senhor aparecia na nossa frente. E ela não conseguia, sabe? Ela não conseguia seguir em frente. Estávamos lidando com essas situações e o ambiente em casa parecia bem pesado. Continuamos a orar e um dia estava orando ao Senhor pedindo a Ele: Senhor, eu sei que preciso ajudar minha esposa, mas ainda preciso trabalhar. Nós precisamos nos sustentar. Então o que eu faço? Por quanto tempo devo me afastar? Eu gostaria de tirar um tempo de folga para passar um período prolongado em oração e também tentar buscar mais, ver em que lugar do mundo eu poderia levar minha esposa. E então, essa era a minha oração. Por favor, mostra-me por quanto tempo eu preciso me afastar. E tudo isso meio que chegou ao seu ponto crítico em um certo dia. Eu estava viajando a trabalho. Eu estava na Indonésia e novamente minha irmã me telefona e diz: Sabe, David, encontrei outra pessoa que pode nos auxiliar agora. Eu disse: Ótimo, quem é? E ela disse: É uma senhora. Ela trabalha num centro de estilo de vida na Austrália, perto de Melbourne. E, ela lida com coisas demoníacas. E sabe, ela lida com demônios. Ela os expulsa. E eu disse: Ótimo. É exatamente isso que eu vinha orando e procurando. E ela respondeu: Já marquei para ela falar com você amanhã de manhã. Então, na manhã seguinte, eu acordo bem cedo e ligo o chuveiro, me preparo, fecho a porta do box e escovo os dentes, fazendo um monte de coisas para me arrumar. Corro para o chuveiro, mas de alguma forma, mesmo com a porta do box fechada, o banheiro inteiro estava inundado. E enquanto eu corro, minhas pernas voam no ar, eu caio de lado e quebro minhas costelas. E eu desmaio. Nossa. Uau. Assim que acordei, por causa de tudo isso de batalha espiritual que eu vinha enfrentando nesses últimos meses, a única coisa que consegui dizer na minha mente foi: Deus, me ajuda. É que eu não conseguia respirar. Sabe quando você quebra as costelas? Dói demais, você mal consegue respirar. Já aconteceu comigo. Eu só conseguia orar, e durante uns 10 segundos, eu simplesmente não conseguia respirar. Mas no instante em que consegui dizer aquela oração, o ar voltou. E eu me levantei, com dificuldade, entrei no chuveiro, tomei um banho, saí, me vesti, liguei para uma moça, cheguei um pouquinho atrasado e pedi desculpas. Quando contei para ela o que tinha acontecido, ela falou: Olha, é bem comum isso acontecer quando estou prestes a conversar sobre esse tipo de assunto. Desculpe, eu devia ter te avisado antes. Uau. Então começamos a discutir. Eu conto a ela o que está acontecendo, e depois que descrevi tudo, ela disse: Sim, parece que sua esposa está possuída. Você sabe. Ou no mínimo sendo perturbada. Perturbada mesmo.
Então ela disse, olha, eu não tenho certeza, e só poderei ajudá-la se você a trouxer para a Austrália para meu aconselhamento. E esta é a última sessão do ano, então você tem que vir em 2 semanas, caso contrário. Estou viajando e o único momento em que posso lidar com isso é talvez em fevereiro do ano que vem, então havia um senso de urgência ali. Encerramos nossa ligação, acabo indo a algumas reuniões, volto e vou de volta para a Malásia. Ainda estava sentindo dor aqui do lado, e quando chegou o fim de semana, eu já não conseguia nem levantar para ir à igreja. E no final do sábado, quando todos voltaram para casa e alguns dos obreiros bíblicos vieram, eles me levaram para o hospital e eu fiz um raio-x, uma ressonância magnética, e descobriram que eu estava com apendicite e ao mesmo tempo tinha quebrado 2 costelas. Uau. Então eles me deram 2 meses de folga como mestre de cerimônias. Uau. Sabe, foi como uma licença médica. Então, Deus respondeu à minha oração. Agora eu tinha 2 meses para lidar com tudo aquilo. Quando recebo alta do hospital, converso com minha esposa e digo, precisamos ir para a Austrália. Há uma senhora que pode te ajudar. E ela negou. Nossa. Claro, simplesmente não ia ser fácil. Sim, mas tenho 2 semanas de folga. 2 meses. 2 meses? Sim, exatamente. Então eu fiquei 2 meses afastado, orando e tentando conversar com ela do jeito mais calmo e amoroso que pude. Mas a resposta continuava sendo não, porque só de pensar nisso, ela ficava tomada pela ansiedade. Uma ansiedade muito forte, e ela disse, se eu entrar nesse avião, eu vou morrer. Nessa altura, os demônios ficavam martelando isso na cabeça dela o tempo todo. Até o fim do ano, ou você mata seu marido e continua viva, ou então nós vamos matá-la. Nossa. Você precisa tomar uma decisão. E aí ela começou a se preparar para morrer, porque sabia que não iria me matar. Ela não consegue me matar, embora já tenham tentado me matar. Mas ela estava se preparando para morrer até o final do ano, e isso estava pesando muito em sua mente. Na cabeça dela, ela não podia entrar no avião e facilitar as coisas para eles derrubarem o voo. Então ela se recusa a ir e novamente entramos em desespero e eu tive que dizer à moça, não vamos, me desculpe. Então minha filha e eu continuamos orando. Algumas semanas depois, nós. Então já estamos chegando ao final de outubro, quando recebo uma ligação da minha irmã. De novo, e ela disse, a primeira senhora, com quem ela falou, membro da diretoria da igreja dela, ligou para ela e disse que ela vem à Malásia. E minha irmã perguntou, o que você vai fazer na Malásia? Ela respondeu, não sei, mas senti no coração que preciso ir lá ajudar a esposa do David. E eu pensei, ótimo, então elas já sabem o que fazer? Minha irmã disse, não sabem o que fazer. Minha mãe virá junto, pois nunca esteve na Malásia. Entendo. Minha mãe concordou em ir, então essas 2 idosas foram tocadas a voar para a Malásia para ajudar minha esposa. Então, naquele momento, o Senhor me disse, bem, antes que elas venham, por favor, vá ver a senhora que trabalha no centro de estilo de vida, porque ela sabe o que fazer. Então elas foram vê-la no fim de semana antes de viajarem, e ela está ensinando a teoria e sabe o que elas deveriam fazer. E no final, antes que fossem embora, ela disse, acho que a melhor forma de ajudar vocês é mostrando como eu normalmente faço uma libertação. Nada acontece, sabe? Se você não tiver nenhum demônio, nada vai acontecer, então não se preocupe com isso. Vamos apenas seguir o processo para vocês verem como é feito. Então elas acabam fazendo uma sessão de libertação com a mulher que fazia parte da diretoria da igreja. E elas acabam expulsando vários demônios, porque estavam ali desde o momento em que ela aceitou o convite deles para visitar o pai dela. Uau. Entende? Eles continuaram com ela o tempo todo, mesmo depois que ela se batizou e voltou para a igreja, eles ainda estavam lá. Então elas conseguiram expulsar vários demônios. Tinha um deles que estava tentando. No último ano, ela sofreu mais de 10 acidentes, todos de carro. Uau. E então eles estavam tentando tirar a vida dela. Nossa. E elas conseguiram expulsar os demônios. No dia seguinte, quando voltaram para casa, minha irmã e a mulher da diretoria da igreja decidiram praticar com a minha mãe antes de viajarem e acabaram expulsando ainda mais demônios dela, porque a minha mãe é cristã de primeira geração e então... Antes que ela fosse batizada, ela era budista e costumava adorar seus ancestrais.
Aos 13 e 14 anos, ela sofreu bullying na escola. Ela voltou para casa e, por semanas, orou a seus ancestrais, pedindo ajuda contra os agressores. Nossa! Então, os demônios tinham entrado nela naquela época e nem o batismo foi suficiente para expulsá-los. Eles estavam lá há praticamente toda a vida dela. E você sabe, de todas as minhas lembranças de infância, tudo que consigo recordar é minha mãe com aquele temperamento profano. Interessante. Coisas pequenas a irritavam. E, sem razão nenhuma, coisas simples do dia a dia, mas de repente Só ela comia simplesmente comida perdia o apimentada. controle e explodia. É isso mesmo, sim. Então você sabe, aqui, depois desta libertação, ela está extremamente calma. É que, tipo, minha irmã me disse, parece o endemoniado de Gadara, sabe? Eu olho para a mamãe e ela tem essa paz. Essa calma sobre ela que não se consegue explicar, algo que ela nunca tinha visto antes na minha mãe. E então, por meio dessa experiência, sabe, quando eu olho para trás, eu me pergunto, por que Deus meio que prolongou tudo isso? Porque ele precisava trazer libertação para ambas, para essa senhora e também para minha mãe. E elas são libertas, estão cheias de fervor e agora voam para a Malásia na segunda-feira. Assim que elas chegaram, decidimos ir para um centro de saúde natural na Malásia, para sair da correria da cidade, dar uma pausa, se afastar um pouco de tudo e fazer um pequeno detox antes da libertação. Não que fosse obrigatório, mas era o que tínhamos em mente naquele momento. Então a gente foi para lá e minha mãe, junto com aquela senhora, começou a conversar e aconselhar eu e minha esposa juntos e então minha esposa começou a abrir o coração, falando sobre toda a mágoa e falta de perdão que ela vinha guardando ao longo dos nossos 10 anos de casamento. Desde que entrou para a igreja, ela sentia que sempre precisava correr atrás, se ajustar, e com o tempo tudo isso foi se acumulando dentro dela. Mas para minha esposa, você sabe, a falta de perdão foi aquela porta aberta que permitiu que eles entrassem. E a forma como ela me descrevia era que os demônios a influenciaram a construir um muro de falta de perdão. Então, para ela, a falta de perdão era uma proteção. Era um muro que ela erguia, era seu castelo. Entendo. Mas o que ela não percebeu é que ela estava Uma porta. mantendo os demônios dentro daquele castelo. Certo. Ah, Era a interessante. porta aberta para mantê-los, o direito legal, como dizemos, para permitir que entrassem na vida dela. E assim, ela continuava levantando um muro de mágoa e falta de perdão. Para ela, o pecado recorrente, a fraqueza constante, assim como o vício é para um alcoólatra ou para alguém dependente de drogas, era guardar ressentimentos, alimentar a falta de perdão. Nossa. Sem conseguir libertar-se disso, sem buscar reconciliação. Esse se tornou o hábito da sua vida. Sabe, Conforme ela luta. isso realmente me faz pensar naquela música. Há uma bandeira erguida no castelo do meu coração. E eu fico pensando, será que também erguemos bandeiras sobre as áreas onde ainda lutamos? Como se disséssemos, aqui está a minha fraqueza, e o inimigo respondesse, não, este castelo agora é meu domínio. Interessante. Então, enquanto estávamos dando conselhos, os demônios a dominaram e a possuíram e começaram a nos gritar, dizendo, vocês não vão tirá-la daqui, nós a levaremos conosco. Com uma voz diferente? Sim, vozes diferentes. Você está ouvindo, tipo, uma voz de homem ou tipo uma? Isso, tons de voz diferentes. Bem, na verdade, para a minha mãe, quando estavam realizando a libertação dela, um dos demônios que a possuiu e que estava lá dentro tinha uma voz de homem. De repente, ela tinha voz de homem. Uau. Mas com a minha esposa, não foi tão óbvio, mas eram tons diferentes. O que ela mencionou é que quando eles apareceram pela primeira vez, eram apenas 3 demônios. E à medida que o ano avançava, a partir de março, eles se tornaram 5. E então, quando minha mãe e essa senhora chegaram, já havia 9 demônios a cercando por toda parte. Por conta disso, ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Uau. Sim. Então, à noite, eles ficavam constantemente sussurrando no ouvido dela, E dizendo... claro, é aí que entra o Xanax. Você só quer dormir. Isso é exaustivo. Sim, foi isso mesmo. Ela dizia que aquilo nunca parava. A mente dela não silenciava, as vozes não cessavam, falavam o tempo todo, noite e dia, e ela simplesmente não conseguia mais descansar. Uau. Sim. Então, eles assumem o controle. Você sabe, ela está possuída. E nesse ponto, a senhora está apelando para minha esposa confessar e apenas dizer, eu perdoo.
Eu perdoo David, sabe? Essas foram as palavras que ela sentiu que precisava dizer para mim. E ela está tentando falar, mas eles estão. Eles estão sufocando-a, segurando seu pescoço para que não consiga falar. E ela luta assim por uns bons 15, 20 minutos e nós orando por ela. E ela se acalma. Quando tenta falar de novo, eles a sufocam. E finalmente, ela diz coisas semelhantes, sabe? A primeira vez que a vi possuída. Estão vindo me pegar, estão vindo me pegar. Eles dizem que estão vindo atrás de mim. E finalmente ela disse as palavras, eu perdoo o David. Assim que ela diz isso, bum, eles se vão. Paz. Mas Uau. eles vieram e partiram. Então, acho que a minha pergunta, ao pensar sobre isso, é: quando você olha para a experiência, tipo, do endemoninhado, esse homem, ele não consegue falar por si mesmo, basicamente. Mas Deus sabe o que está se passando em seu coração e mente. É isso. Então, estou aqui pensando: será que é? É tão crucial que ela diga isso em voz alta, ou basta ser uma decisão consciente que ela toma em seu coração? Sabe, o que importa é a confissão verbal ou a mudança de coração e mente. Acho que é diferente para cada um. Entendo. Mas neste caso, foi importante para ela verbalizar. E na maioria das vezes, é importante verbalizar. Então, uma coisa que aprendemos ao ajudar muitas outras pessoas é que demônios não podem ler nossas mentes. Deus pode sim, mas se você vai repreendê-los usando a Bíblia, você não pode dizer isso em sua mente. Você tem que verbalizar. Você precisa verbalizar isso, sabe? Você também tem que orar verbalmente. Então, eles precisam ouvir, porque de alguma forma, a palavra de Deus causa algo neles. Entendo. Como uma espada. Eu gosto de pensar que é, sabe? Corte. Perfurando eles. Entendo. E dói. E você sabe, quando estamos fazendo libertação para outros, lemos textos bíblicos e, eles odeiam isso. Então, quando deixam alguém inconsciente, adormecido ou paralisado, a maneira de removê-los é perfurando-os com a espada da verdade. Para isso, então, você precisa ler textos bíblicos. O que gostamos de fazer é ler textos bíblicos sobre Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus, sabe, e o que ele fez por nós. E enquanto continuamos a ler, eu imagino que estamos pegando a espada e os perfurando, até o momento em que não conseguem mais suportar a dor e se rendem. Eu consigo imaginar que esses demônios, quero dizer, não sabemos por quanto tempo eles viveram com Deus antes de decidirem se juntar a Lúcifer na queda, mas, talvez isso traga de volta às suas mentes a lembrança de que eles caíram. E eles não aguentam isso, sabe o que quero dizer? Tipo, tenho certeza que eles têm algum tipo de memória de como era o passado deles, então se você canta canções ou, sabe, recita versículos bíblicos que literalmente falam sobre, tipo, Jesus é assim. Eles se lembram daquele Jesus bondoso, sabe? O Jesus no céu, e o odeiam. Mas eles, eu tenho certeza de que não suportam, porque É uma lembrança dolorosa. é uma lembrança dolorosa pra eles e, como você disse, acho que isso é irritante o suficiente pra eles pensarem, eu quero ir embora. Tipo, eu tive isso e perdi. Creio que seja mais que um incômodo. É realmente. Eu gosto de, você sabe, a Bíblia coloca isso como a espada da verdade. E então nós realmente estamos os machucando. De alguma forma com a espada Pode falar. Desculpe. Eu me lembro de uma sessão de libertação em que estávamos expulsando o inimigo. Reivindicávamos as promessas da Bíblia, uma após outra, e de repente o demônio gritou: baixem a espada. Mas nós continuamos, proclamando ainda mais a palavra de Deus. E então ele começou a implorar: parem, baixem a espada. Sim, foi assim. E tudo isso está vindo da própria pessoa. Então, a voz da própria pessoa está sendo usada. Você não está ouvindo uma voz externa presente na sala que não esteja sendo emitida pela boca. Não, eles estão falando Da outra pessoa. vez. Só que... Ainda é assustador. Isso mesmo. Uau. Sim, especialmente para o aluno que entrou após 2019. Por quê? Durante as sessões de libertação, a primeira reação deles era gritar bem alto. Um grito agudo e estridente, sabe, com um volume muito elevado. E sabe, isso deixava alguns dos obreiros bíblicos bastante assustados. Absolutamente. Quer dizer, com o tempo, aprendemos a esperar por isso, mas, nas primeiras vezes, foi bastante assustador. Com certeza. Eu nunca vi nada assim na minha vida. E sinceramente nem quero ver. Mas é como se eu estivesse agora diante da mesma realidade que você viveu. Entende? É como se você quisesse fugir disso, mas não. É para isso que somos chamados a fazer.
E é por isso que estamos tendo esta conversa. E penso que é algo que todos nós precisamos sentar para realmente refletir, orar e compreender como lidaremos com isso. Porque sabe, se um ente querido ou alguém próximo a você for confrontado com isso, quem vai ajudá-los? Agora, você me contou sobre. Não sei o quanto você quer compartilhar sobre a obreira bíblica, mas você me contou sobre o que aconteceu, sobre o espírito ter saído e também sobre como ele começou a expor os pecados que havia ali na própria sala. Certo. Então, como se prepara cada pessoa para se deparar com uma situação como essa? Porque se você parar para pensar bem, se há algo que se possa fazer para que não mencionem seus pecados? Sim, você só precisa confessar. Então, a confissão. Assim, antes da libertação, todos nos reunimos e confessamos nossos pecados. E isso se tornou tão significativo para mim que, literalmente, quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos cobrir com sua justiça imediatamente. Exatamente. Assim como quando o leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu para ser purificado. Jesus falou e imediatamente desapareceu. Sim. Isso realmente me marcou bastante porque houve momentos em que eu confessei, mas mesmo assim não me senti limpo. Eu não sinto que sou digno de entrar em uma batalha contra demônios, e nem que estou devidamente equipado para isso, sabe? Mas isso é só um sentimento. A realidade é que Deus nos cobriu com o sangue de Jesus, e nós somos perfeitos. Amém. Aos olhos de Deus. É por isso que gosto de ouvir isso. É a aplicação prática do que aprendemos na teoria, certo? Sabe? Tipo, a gente estuda tanto, mas vocês não estão literalmente na escola. Vocês estão na vida real. Sim. E agora você está aplicando essa guerra espiritual sobre a qual lemos e aprendemos. Agora você está vendo isso na linha de frente. Claro, exatamente. Uau! Posso terminar? A história da minha esposa? Então, apenas mais um último detalhe. Logo após essa libertação, à noite, ela estava sentada na cama. E sabe, enquanto nos preparávamos para dormir, ela me diz: David, há só mais uma coisa. O Espírito Santo falou comigo e me disse que, quando chegássemos em casa, precisaríamos queimar o terço. E esse era um terço que havia sido dado a ela pela mãe, quando veio cuidar dela em 2017. Houve um mês em que ela cuidou dela enquanto se recuperava do parto do nosso filho. E ela lhe deu um terço e disse: lembre-se, uma vez católica, sempre católica. Este é um terço especial que foi abençoado no Vaticano e eu quero que você o guarde. Então, ela o pegou e disse algo como: bem, eu não acredito nisso, mas sabe, vou apenas deixar de lado, guardar ali. E eu creio, ao refletir sobre isso agora, que esse foi, de certa forma, o começo. Sabe, uma das principais portas abertas que permitiram que os demônios começassem a agir em nossa casa e realmente nos levassem até aquele ponto em 2019. E assim, quando retornamos para casa, eu retiro o terço. Eu o queimo, tento destruí-lo, e enquanto o faço, naquele exato momento, estou do lado de fora, decido sair de casa. Os demônios voltam e falam com ela uma última vez. Ela não os vê mais, mas eles falam com ela uma última vez. Seus pais ficarão desapontados por você ter destruído isso, e somem. E ela nunca mais teve problemas com eles? Tivemos mais uma vez sabe, e eu acho que uma vez que existe. Sabe, uma vez que os demônios vêm, eles sempre tentarão voltar. E há sempre esse perigo. Essa é a história de Jesus, não é? Exato. Sabe, quando ele foi e encontrou o homem, varreu sua casa Certo. e trouxe 7 espíritos impuros. Sim, então, o perigo para minha esposa é sempre garantir que ela se livre do muro de falta de perdão. Por isso, a reconciliação é crucial em nosso lar. A comunhão é de suma importância para nós, para que possamos purificar, entende, os nossos corações, uns com os outros. Você sabe, e ela tem que proteger seu coração da falta de perdão, e eu tenho que ter certeza de que estou fazendo a minha parte para dar a ela a oportunidade de falar sobre isso, e esclarecer isso, e perdoar um ao outro. E então eles retornaram mais uma vez. E a devoção? E a devoção, o culto em família, tudo isso é super importante para nós como família, porque... Lembrem-se, a 3ª e a 4ª geração, então a minha filha já se encontra na... a 4ª geração. E portanto, sabes, mesmo hoje em dia... Sim, você ainda não está livrado. Está sempre no topo, sabe, na minha mente. O pensamento de que eles vão atrás da minha filha e que também vão encontrar uma forma de alcançá-la. Nós constantemente falamos sobre isso. E sabe, eu estou sempre em guarda. Estou sempre orando por minha família nesse aspecto. Uau! Algumas coisas, já que estamos encerrando aqui.
Dê-me uma breve sinopse do que você faz. Se for possível, apresente-me o plano de guerra espiritual. Certo. Então, bem resumidamente, em termos de aconselhamento, quando nos sentamos para ajudar alguém com guerra espiritual, e nós já vimos pessoas que estão abertamente possuídas, pessoas lidando com depressão, bipolaridade, esquizofrenia. A senhora da Austrália, sabe, continuou a me mentorar e também mentorar o Tim. Sabe, depois disso eu me conectei com o Tim e, sabe, nós estivemos juntos em algumas libertações também. Ela me revelou que jamais houve um único caso de esquizofrenia bipolar em que ela não tivesse que lidar com a presença de demônios. Uau. Então, isso está sempre em nossa mente, mas há 3 coisas importantes a considerar ao lidar com guerra espiritual. Primeiro, seus pensamentos. Demônios atacam nossos pensamentos. É por ali que eles começam. E então, seus pensamentos nem sempre são seus, e você tem que aprender a pedir sabedoria a Deus para decifrar quais são os seus pensamentos e quais são os deles. Geralmente, qualquer coisa negativa vem do diabo. O diabo não vai deixar que dependamos apenas da nossa própria força, ou da nossa própria imoralidade, ou, sabe, da nossa insuficiência para cair em pecado. Ele vai fazer tudo o que puder para nos empurrar nessa direção. Então, se tiver algum pensamento negativo em mente, lembre-se de que há um demônio por trás disso. E então, há um demônio da raiva, há um demônio da luxúria, há um demônio da falta de perdão, há um demônio do orgulho. Ciúme. Você os rotula como demônios. A Bíblia nos diz para guardarmos nossos corações e nossas mentes. Isso mesmo. Então, o primeiro passo é que seus pensamentos não são seus pensamentos. Segundo passo. Porque eles conseguem acessar nossas mentes de forma mais poderosa do que outros. Porque temos portas abertas. Portas poderosamente abertas. Eu não. Muro do perdão, 1/3 podem ser coisas diferentes. Exatamente. Mas há uma razão para elas estarem lá. Isso mesmo. Há 3 categorias de portas abertas, que normalmente abordo no meu treinamento. A primeira são os pecados geracionais. Então começou desde que minha esposa nasceu. Sabe, os demônios já a reivindicaram porque sua avó fez um pacto com o diabo. Em geral, a primeira categoria são pecados geracionais. Quando você os descobre, peça a Deus para quebrá-los. Em segundo lugar, são os pecados da carne. Pecados da carne, orgulho, falta de perdão, luxúria e assim por diante. Todas essas coisas, se as tornarmos nossa própria identidade e escolhermos ser identificados como uma pessoa raivosa, optarmos por abraçar a falta de perdão, o orgulho e outras coisas semelhantes de uma maneira muito poderosa, então isso certamente abre as portas para que os demônios possam entrar. O mais comum é a falta de perdão. Esse é o maior problema. E geralmente é a falta de perdão por parte daqueles que sofreram abuso. Então, muitas vezes, enquanto estou aconselhando alguém, eu peço a Deus para me revelar o que em sua infância pode ter causado essa situação. Quando falamos de falta de perdão, não é algo que te fizeram ontem e que você não perdoa hoje. É mais alguém que te fez algo 10, 20 anos atrás e você ainda se apega a essa falta de perdão. E isso abre a porta, sabe? Escancara a porta para os demônios entrarem. Uau. Aí, a terceira categoria é, na verdade, coisas ocultas. Então, qualquer coisa que inclua livros ocultos. Ou filmes. Filmes, música, falar em línguas, adivinhação. Prestar atenção aos horóscopos. Sim. Tabuleiros Ouija, pulseiras que foram amaldiçoadas ou que receberam encantamentos. Então, sabe, nós não nos damos conta de que há uma infinidade de coisas neste mundo nas quais Satanás lançou encantamentos. Não são apenas simples pulseiras, ou não é apenas uma música qualquer. Certo? Satanás lançou um feitiço sobre essas coisas, e à medida que as assistimos, elas vão abrir portas. Certa vez, uma mãe trouxe seus filhos até mim. A filha dela estava se automutilando, você sabe. E enquanto dávamos o aconselhamento, o Espírito Santo nos mostrou que eles assistiam a filmes de terror. E tinham uns 10, 11 anos. Uau! E eu disse para a mãe, você tem que se livrar desses filmes, livre-se da televisão. E ela me disse, o que eu vou fazer? Como meus filhos vão se divertir, porque eu tenho que trabalhar. Eles ficam em casa, e o único jeito é assistirem TV. Eu disse, bem, você terá que fazer uma escolha. Você quer que seus filhos sejam possuídos ou quer que eles sejam entretidos? Leiam livros. Faça uma escolha. Pois é, então. Aprendam alguma coisa. Sim, então, o ocultismo é muito mais amplo do que pensamos.
Não se trata apenas de bruxas ou feiticeiros, sabe? São vários tipos de coisas que você traz para dentro de casa. Você pode ter feito uma viagem em família e, sabe, lembro de ter visto um testemunho sobre as bonecas russas, certo? Ah, sim. E alguém mencionando isso e eu tive que destruir aquilo. Meus Isso. pais eram missionários quando se casaram pela primeira vez e foram para a África. De algum modo, eles terminaram com várias peças africanas, rostos esculpidos, obras de arte, essas coisas. E eu me lembro que, quando eu era criança, havia um Buda lá em casa. Eles o mantinham numa prateleira, junto com outras lembranças que trouxeram da viagem. E os peixes não sobreviviam. Quer dizer, foi uma coisa estranha, mas eu fico me perguntando, olhando para trás agora, será que todas aquelas coisas estavam influenciando eles? Eu não sei. Peixes são difíceis de cuidar em geral, mas eu realmente acredito que existe uma realidade nisso. Sim, há uma influência em casa ao trazer coisas encantadas para dentro. São portas abertas. Temos que descobrir as portas abertas, e eles precisam confessar e pedir a Deus para quebrar a fortaleza do inimigo. Então, grande parte do processo de aconselhamento consiste em permitir que o Espírito Santo nos mostre quais portas você acabou abrindo na sua vida. Você pode confessá-los e fechar as portas, mas geralmente é um pecado habitual. Então, muitas vezes, você vai cair nisso de novo. É um processo contínuo. Você passa por isso repetidas vezes até que Deus te conceda a vitória final. À medida que continua confessando, estudando a Bíblia, orando e usando a palavra de Deus como uma arma, chega um momento em que o Senhor diz: chega, vocês têm que partir. Então, se encontra alguém possuído, que passos ou ações podem ser tomadas? Vocês falaram de música, cânticos e Bíblia. Citem alguns. Sim, então depois que passamos pelas portas abertas e pela confissão, nós apenas compartilhamos com eles as ferramentas simples de guerra, as armas, certo? Então, se Satanás nos dá pensamentos negativos e está criando essa identidade, como eu posso contra-atacar isso? Precisamos combater isso com os pensamentos de Deus, e a melhor forma é memorizar a palavra. O jeito mais fácil é por meio de canções baseadas nas Escrituras. Então, sabe, parte da missão de um de nossos ministérios, o Music Verse, é compor continuamente cânticos da Escritura e torná-los acessíveis para aqueles que estão envolvidos em guerra espiritual. Antes de eu vir para cá, eu aconselhei uma pessoa que estava passando por essa situação. Ela não é cristã, mas eu disse: olha, isso vai te fazer bem. Baixe o aplicativo Music Verse. Aqui está uma lista de músicas que podem te ajudar. Ouça essas músicas, memorize-as, cante-as o tempo todo, e isso começará a enfraquecer o domínio do diabo sobre você. Fiquei realmente surpreso. Minha esposa me apresentou um livro porque ela estava interessada naquele programa de Netley que você mencionou. Um dos livros recomendados chama-se Telling Yourself the Truth. Não sei se você já ouviu falar ou chegou a ler, mas é um livro muito interessante. Escrito por um autor cristão, ele explica, em resposta às orações, e mostra que contamos muitas mentiras a nós mesmos, certo? Não sou bom o suficiente. Ninguém gosta de mim. Ou, essa pessoa está sempre brava comigo, e assim por diante. E o método dele é, como você está dizendo, aprender a reconhecer que esses pensamentos não são de Deus. Exato. E então, o método dele é usar a escritura para substituir esses pensamentos. Exato. Então, é bem muito poderoso. E quando você passa por isso, você percebe, uau, há uma série de pensamentos que não são. Sabe, eles não vêm de Deus. Isso mesmo. E então você quer dissipar essas coisas o máximo possível. Então é fascinante. É fascinante de ler. Sim, ao estudar a Bíblia, reprogramamos nossa mente com nova identidade. Sabe, para aqueles que foram possuídos ou que lidaram com diferentes tipos de doença mental por muito tempo, eles deram credibilidade demais aos pensamentos demoníacos que eles colocam em nossas mentes. Mas fora isso, precisamos fazer uma limpeza, então temos que olhar para as coisas em nossas vidas das quais precisamos nos livrar. A música, sabe, que estamos ouvindo, os filmes dos quais precisamos nos livrar. Tudo isso representa portas abertas, por isso precisamos começar a fazer uma limpeza, em casa, no computador, no celular, e remover qualquer coisa que esteja servindo como caminho para essas influências entrarem. Uma das nossas missionárias bíblicas acabou se juntando a nós enquanto estava estudando na escola. Os demônios haviam entrado na vida dela quando ela tinha apenas 5 anos. Ela cresceu acostumada assistindo pornografia e também havia
O pai dela, ele era meio viciado em pornografia e sabe, isso era uma segunda natureza para ela. Então, para ajudá-la, o Espírito Santo nos guiou nessa longa jornada, mas acabou abrindo nossos olhos para o fato de que ela precisava abrir mão do celular e do laptop. E assim, nos últimos 2 anos, à medida que ela foi obtendo vitórias, desde aquele momento crucial em que tiramos o telefone e o laptop, ela simplesmente mudou, da noite para o dia e mês a mês. Ela tem ficado cada vez mais forte e ela é uma pessoa completamente diferente agora, depois de 1 ano e meio. Eu amo isso. Esse é o poder do Evangelho. Ele pode mudar você. É isso mesmo, sabe? E então você tem que observar onde o Espírito Santo está lhe dizendo para se livrar das coisas. E então a terceira é aprender a usar a palavra de Deus como uma arma, certo? Muitos de nós sabemos como estudar a Bíblia. Talvez até saibamos como memorizá-la, mas não a estamos usando como arma contra o inimigo. Por isso, precisamos aprender a repreender o inimigo. Em Zacarias 3:2 está escrito: o Senhor te repreenda. Exatamente. E essa história é sobre como Josué, o sumo sacerdote, está ali, se curvando diante de Deus, e o diabo está lá, o acusando, pronto para atacá-lo. Isso. E então Jesus vem e diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O que significa que, sabe, quando usamos textos bíblicos, podemos ordenar que esses demônios saiam. Certo? Em nome de Jesus. E assim podemos invocar Zacarias 3:2 e dizer: Senhor, você sabe que os demônios estão me atacando. Eu invoco Zacarias 3:2. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Em nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos malignos saiam. Amém. Certo? E eles têm que sair. Amém. Se você tiver essa sinceridade de coração e estiver lidando com suas portas abertas, eles irão embora. Deus seja louvado. Você. Esse é o processo em 3 passos. Primeiro, entenda que seus pensamentos nem sempre vêm de você. Depois, identifique as portas abertas na sua vida e confesse-as. E por fim, aprenda a usar as armas da batalha espiritual. Sim. Uau. Obrigado por ser tão aberto, honesto e compartilhar isso. Eu sei que foi um começo difícil, mas sei que você tem ajudado muitas pessoas com isso. Diga ao nosso público onde eles podem te encontrar. Você tem um canal no YouTube, um site? Se quiserem saber mais, como entram em contato com você? Claro sim, nós temos um site que vamos colocar na tela para a Sea Salt. Acho que o site é www.awayWeb.org/awaysalt. Vou deixar o endereço aparecendo na tela. Você também pode me enviar um e-mail para david@awayweb.org. Então, é david@awayweb.org ou sabrina@musicverse.org, tudo junto. E Sabrina, conte-nos um pouco sobre o Musicverse, porque eu acho que isso é algo poderoso. Como vocês falaram, sabe, uma forma bem simples de começar a reescrever essa narrativa que você tem na cabeça usando as escrituras. Certo. O Musicverse visa ajudar as pessoas a focarem e se beneficiarem em sua vida espiritual. Então, é uma plataforma apenas de música sacra. Eu componho cânticos da escritura e temos inários lá que você pode aprender com os guias de áudio e até mesmo os instrumentais, e nós te ensinamos a cantar. E algumas das canções que estão lá são, na verdade, destinadas a libertações. Só para compartilhar uma história rápida, eu dividi o quarto com uma amiga que sofria bastante com possessões e ataques demoníacos. Às vezes isso acontecia toda semana. Deus me inspirou, junto com uma amiga, a compor uma canção baseada em João, 1 João, que diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. E a outra é... João 14:27. Ah, sim, João. E a outra era: Não temas, porque eu sou contigo, né? 1 João 4:18. Certo, sim. E então nós combinamos esses 2 versículos, e um dia ela foi perturbada em seu sono, acordou gritando, e eu liguei para minha outra amiga, pedindo-lhe para orar com ela. Então, cantamos essa música que compusemos especialmente para ela. E quando cantamos essa música, imediatamente pudemos ver a paz em seu rosto. Ela se acalmou bastante e depois disso pôde retornar ao sono. E isso ajudou ela e muitas outras pessoas que lutam contra a ansiedade, a depressão e até mesmo a guerra espiritual. E temos testemunhado, ao longo dos anos, o quão poderosa é a escritura transformada em música. E essa é a nossa missão: auxiliar as pessoas em sua jornada com Deus e também servir como uma arma para combater as forças malignas. Assim, essa é a nossa proposta no Musicverse. Eu acho isso incrível, porque se você parar para pensar,
Os salmos nada mais são do que composições musicais, não é mesmo? Eu adoraria. Mal posso esperar até que a gente chegue ao céu e realmente ouça como aquela música soava quando você a cantou. Sabe, porque alguns deles são bem interessantes, mas... Você tem um aplicativo. Isso. É o Musicverse. Sim, isso mesmo. Você levantou um ponto realmente excelente. Se você tem ansiedade, se tem problemas para dormir, aqui está uma ótima maneira de conseguir adormecer. Deixe isso tocando ao fundo. Exato. Sabe, ouça enquanto estiver dirigindo. E eu gosto do teste de Daniel, certo? Faça um desafio de Daniel por 10 dias. Exatamente. Baixe o aplicativo 10 dias, veja o que ele faz com você e... Eu me mantenho firme nisso. Garanto, mudará sua vida. Exatamente. Isso mesmo. Sim, temos visto isso não apenas na guerra espiritual, mas nos últimos, eu diria, 10 anos na igreja, que não cantamos nada além de cânticos e hinos bíblicos. Hinos para o serviço divino, mas fora isso, em pequenos grupos, vésperas ou à tarde, cantamos cânticos das Escrituras. E vimos como isso realmente nos preparou. Sabe, famílias, crianças e jovens a terem um desejo ainda maior de estudar a palavra de Deus. Amém. Então, eu realmente acredito que os cânticos das Escrituras têm esse impacto de também preparar nossos corações para amar a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado por virem e compartilharem. Estou animado para as próximas vezes que conversarmos. Então, obrigado por serem abertos e honestos e esperamos que tenham sido abençoados. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém se você conhece uma pessoa que está passando por dificuldades e precisa de ajuda. Apenas como um gesto gentil, ei, eu encontrei este vídeo. Talvez isso possa te ajudar. Compartilhe, porque não adianta de nada ficar só no computador e não ser divulgado. E uma forma simples de você também apoiar o trabalho que fazemos é dando uma curtida. Curta e inscreva-se se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a divulgar essas coisas nos algoritmos. E por favor, orem pelos ministérios do David e da Sabrina. Eles estão na linha de frente fazendo um trabalho incrível e mantenha-os em suas orações. Dê uma olhada e assista a alguns dos materiais que eles estão produzindo. Dê uma olhada no Musicverse. Garanto que vai mudar a sua vida. E queremos agradecer muito a vocês por assistirem. Nos vemos na semana que vem.